Capítulo 7. O hino da bala. O Observatório de Cambridge tinha estudado, na memorável carta de 7 de outubro, o assunto pelo lado astronômico, mas estava ainda sem solução o problema mecânico. As dificuldades do caso pareceriam insuperáveis em qualquer outro país do mundo, mas na América resolveu-se o negócio como de brincadeira. O presidente Barbicane, sem perda de tempo, tinha escolhido entre os sócios do Gun Club uma comissão executiva. A comissão estava obrigada a elucidar, em 3 sessões, os 3 grandes problemas do canhão, do projétil e das pólvoras. Compunha-se de 4 membros todos muito sabedores no assunto. O presidente Barbicane, sem perda de tempo, tinha escolhido entre os sócios do Gun Club uma comissão executiva. A comissão estava obrigada a elucidar, em 3 sessões, os 3 grandes problemas do canhão, do projétil e das pólvoras. Compunha-se de 4 membros todos muito sabedores no assunto: Barbicane, com voto de desempate, o general Morgan, o major Elphiston, e finalmente o inevitável J. T. Maston, ao qual foram confiadas as importantes funções de secretário-relator. A columbiada Rodman. No dia 8 de outubro reuniu-se a comissão em casa do presidente Barbicane, Rua da República número 3, e como fosse de grande importância que as exigências do estômago não viessem a perturbar tão grave discussão, sentaram-se os 4 sócios do Gun Club em volta de uma mesa coberta de bandejas de sanduíches e de amplos bules de chá. Em seguida atarrachou J. T. Maston a pena no gancho de ferro que lhe servia de mão direita e abriu-se a sessão. O canhão da Ilha de Malta. Barbicane encetou a discussão pela seguinte forma: caros colegas, temos de resolver um dos problemas mais importantes da balística, a ciência por antonomasia, a que trata do movimento dos projéteis, isto é, dos corpos arremessados ao espaço, por uma força de impulsão qualquer e depois abandonados a si próprios. Ai! Balística! Balística! Exclamou J. T. Maston em tom comovido. Talvez parecesse mais lógico, prosseguiu Barbicane, dedicar esta primeira sessão à discussão do maquinismo. E na verdade, interrompeu o general Morgan. Todavia, continuou Barbicane, depois de refletir maduramente, pareceu-me que o assunto projétil devia ter primazia sobre o assunto canhão, e que as dimensões deste deveriam depender das daquele. Peço a palavra, gritou J. T. Maston. Foi-lhe concedida a palavra com a boa vontade de que se tornava merecedor pelos seus magníficos antecedentes. Meus bons amigos, disse Maston, em tom de inspiração, o nosso presidente tem razão em dar a primazia ao assunto projétil sobre todos os outros. A bala que ora vamos arremessar à lua é um mensageiro, um embaixador, e dei-me licença que a considere pelo lado puramente moral. Esta maneira nova de encarar um projétil excitou singularmente a curiosidade dos membros da comissão. Todos se prepararam para prestar a mais solícita atenção às palavras de J. T. Maston. Caros colegas, prosseguiu este, serei breve. Porei de parte a bala física, a bala que mata, para considerar somente a bala matemática, a bala moral. Para mim a bala é a mais esplêndida manifestação do poder do homem, na bala resume-se este poder todo inteiro, e foi quando a inventou que o homem mais se aproximou do Criador. Muito bem, disse o major Elphiston. E na verdade, exclamou o orador, se Deus fez as estrelas e os planetas, o homem fez a bala, que é o criterium das velocidades terrestres e uma imitação, em menores proporções, dos astros que erram no espaço, que não são mais do que outros tantos projéteis. Pertence a Deus a velocidade da eletricidade, a Deus a velocidade da luz, a velocidade das estrelas, a velocidade dos cometas, a velocidade dos planetas, a velocidade dos satélites, a velocidade do som, a velocidade do vento. Mas a nós os homens a velocidade da bala, 100 vezes superior à velocidade da locomotiva ou do mais rápido corcel. J. T. Maston estava exaltado, entoando a bala este hino sagrado, percebiam-se-lhe na voz inflexões líricas. Querem algarismos? Prosseguiu ele. Ei-los, e que falam bem alto. Olhem simplesmente a modesta bala de 24, que corre 800.000 vezes menos veloz que a eletricidade, 640.000 vezes menos veloz que a luz, 76 vezes menos veloz que a Terra, no movimento de translação em volta do Sol, e que todavia, quando sai do canhão, excede em rapidez o som 34, anda 200 toesas em cada segundo, 2.000 toesas em 10 segundos, 14 milhas em cada minuto, 840 milhas por hora, 27.100 milhas por dia, ou, o que vale o mesmo, 7.336.500 milhas por ano, velocidade igual a dos pontos do Equador no movimento de rotação do globo. Gastaria portanto 11 dias para ir à Lua, 12 anos para chegar ao Sol, 360 anos para alcançar Neptuno,
situado no extremo limite do mundo solar. Eis o que fazia tão modesta a bala, produto de mãos humanas. Que será quando vintuplicando-lhe a velocidade, arremessarmos com a velocidade de 7 milhas por segundo? Ah! Soberba bala! Esplêndido projétil! Exulto em acreditar que has de ser recebida lá em cima com todas as honras devidas a um embaixador terrestre. Com repetidos urras aplaudiram os auditores esta altissonante peroração, e J. T. Maston sentou-se extremamente comovido e recebendo felicitações de todos os colegas. E agora, disse Barbicane, que já demos largas à poesia, atiremo-nos diretamente ao assunto. Estamos prontos, responderam os membros da comissão, absorvendo ao mesmo tempo meia dúzia de sanduíches por cabeça. Já tem desconhecimento do problema que temos de resolver, continuou o presidente, trata-se de imprimir a um projétil uma velocidade de 12.000 jardas por segundo. Tenho razões para acreditar que havemos de conseguir bom resultado. Mas, por agora, limitemo-nos a examinar as velocidades obtidas até hoje, o general Morgan pode instruir-nos cabalmente a este respeito. E com tanta maior facilidade, respondeu o general, que, durante a guerra, fui eu membro da comissão de experiências. Dir-vos-ei, pois, que os canhões de Sand da Ugrin, cujo alcance era de 2.500 toesas, imprimiam ao projétil respectivo a velocidade inicial de 500 jardas por segundo. Bem. E a columbiada Rodman? Perguntou o presidente. A columbiada Rodman, ensaiada no forte de Hamilton, próximo a Nova York, arremessava uma bala, que tinha de peso meia tonelada, a distância de 6 milhas, com a velocidade de 800 jardas por segundo, resultado este a que nunca chegaram, nem Armstrong, nem Palliser, em Inglaterra. Oh! Os ingleses! Murmurou J. T. Maston, apontando para o horizonte leste com o temível gancho. São portanto essas 800 jardas o máximo de velocidade, prosseguiu Barbicane, que se tem podido obter até hoje? É verdade, respondeu Morgan. Todavia, replicou Maston, sempre devo dizer, que, se o meu morteiro não tiver arrebentado. Pois sim, mas rebentou, redarguiu Barbicane, acompanhando a resposta com um gesto amigável. Tomemos pois por ponto de partida a velocidade de 800 jardas. Há de ser necessário vintuplicá-la, e nestes termos, guardando para outra sessão o estudo dos meios próprios para produzir tal velocidade, chamarei a vossa atenção, caros colegas, para as dimensões que convém dar à bala. Bem deveis imaginar que no caso presente não tratamos de projéteis que pesem quando muito meia tonelada. E por quê? Perguntou o major. Porque a bala que estamos discutindo, respondeu prontamente J. T. Maston, deve ser bastantemente volumosa para solicitar a atenção dos habitantes da Lua, se é que lá os há. É verdade, redarguiu Barbicane, e também por outra razão ainda mais importante. E qual é ela, Barbicane? Perguntou o major. É que não me parece bastante mandar um projétil à Lua, e ficar só nisso, julgo necessário que o acompanhemos durante a viagem e até ao momento de bater no alvo. O quê? Disseram a um tempo, o general e o major, um tanto surpreendidos com a proposta. Certamente, continuou Barbicane, como quem está cônscio do que diz, de certo, e senão a nossa experiência não produziria resultado algum. Mas nesse caso, replicou o major, a vez de dar ao projétil dimensões enormes? Nada. Ora, tende a bondade de ouvir-me. Sabeis todos que os instrumentos de ótica têm alcançado um elevado grau de perfeição, com certos telescópios tem-se conseguido obter aumentos de 6.000 por 1 e trazer assim a Lua a distância aproximadamente de 40 milhas. Ora, a esta distância são distintamente visíveis os objetos que têm 60 pés de lado. E se não se tem levado mais longe o poder de aumento dos telescópios é que a amplificação cresce na razão inversa da clareza, e porque a Lua, que não é senão um espelho de reflexão, não emite luz bastante intensa para que possa admitir amplificações que vão além do limite que indiquei. E então? Que fazer? Perguntou o general. Haveis de dar ao vosso projétil 60 pés de diâmetro? Certamente que não. Tereis então de tornar a Lua mais luminosa? Justamente. Isso lá me parece muito. Exclamou J. T. Maston. É muito é verdade, mas muito simples, respondeu Barbicane. Com efeito, se eu conseguir que diminua a espessura da atmosfera que a luz da Lua atravessa, acaso não terei tornado essa luz mais intensa? Evidentemente. Pois bem. Para obter tal resultado bastar-me-á estabelecer um telescópio em alguma montanha elevada. E é o que havemos de fazer.
Basta, rendo-me, respondeu o major. Tendes uma tal maneira de simplificar as coisas. E que amplificação esperais obter por tal expediente? Uma amplificação de 48.000 por 1, que há de trazer-nos a Lua a 5 milhas de distância. Nesta hipótese bastará que qualquer objeto tenha 9 pés de lado para que seja perfeitamente visível. Perfeitamente! Exclamou J. T. Maston. O nosso projétil há de portanto ter 9 pés de diâmetro? Nem mais nem menos. Todavia, permitam-me que lhes diga, redarguiu o Major Elphiston, que ainda assim o projétil há de ter um peso tal que... Oh! Major, respondeu Barbicane, antes que discutamos o peso do projétil consenti que vos diga que nossos pais faziam neste gênero coisas realmente maravilhosas. Longe de mim a ideia de afirmar que a balística não tem progredido, mas bom é que se saiba que já na Idade Média se obtinham resultados surpreendentes, ousarei até acrescentar, mais para surpreender que os que nós hoje alcançamos. Ora essa! Replicou Morgan. Justificai o que afirmais, exclamou com veemência J. T. Maston. Nada mais fácil, respondeu Barbicane, sobram-me os exemplos para apoiar o que asseverei. Assim, no assédio de Constantinopla por Maomé II, em 1543, lançaram-se balas de pedra que pesavam 1.900 libras, e que deviam ser de bonito tamanho. Oh! Oh! Disse o major, 1.900 libras, é já um algarismo elevado. Em Malta, no tempo dos cavaleiros, um certo canhão do forte de San Elmo arremessava projéteis que pesavam 2.500 libras. Parece impossível. Finalmente, segundo diz um historiador francês, no reinado de Luís XI, havia um morteiro que lançava bombas do peso somente de 500 libras. Em compensação a estas bombas, partindo da Bastilha, lugar onde os loucos encarceravam os de Espírito São, iam cair em Charenton, lugar onde os de Espírito São encarceravam os loucos. Muito bem! Disse J. T. Maston. E depois do que acabo de relatar, em suma, que temos visto? Os canhões de Armstrong que arremessam balas de 500 libras, e as columbiadas rosmam projéteis de meia tonelada. O que parece, portanto, é que se os projéteis ganharam em velocidade, perderam pelo menos em peso. Se dirigirmos pois neste sentido os nossos esforços, havemos de conseguir, com o auxílio dos progressos da ciência decuplicar o peso das balas de Maomé II e dos cavaleiros de Malta. Evidente, respondeu o major, mas que metal pensais em empregar para compor o projétil? Ferro fundido, nada mais, disse o general Morgan. Ora! Ferro fundido! Exclamou J. T. Maston com profundo desdém. É coisa bem ordinária para fabricar uma bala destinada a ir à lua. Nada de exagerações, honrado amigo, respondeu Morgan, ferro é quanto basta. E então? Replicou o Major Elphiston. Olhem que sendo o peso da bala proporcional ao seu volume, uma bala de ferro fundido que tenha 9 pés de diâmetro há de ainda ter um tal peso que mete medo. Assim será, se for maciça, mas não se for oca, disse Barbicane. Oca! Então é um obus? Onde podem meter-se correspondências, replicou J. T. Maston, e amostras das produções terrestres. Sim, um obus, respondeu Barbicane, assim é absolutamente necessário, uma bala maciça de 108 polegadas pesaria mais de 200.000 libras, peso evidentemente excessivo, todavia como julgo necessário guardar as condições de estabilidade na construção do projétil, proponho que se lhe dê o peso de 20.000 libras. Qual há de ser então a grossura das paredes? Perguntou o major. Se nos cingirmos à proporção indicada nos regulamentos, continuou Morgan, ao diâmetro de 108 polegadas correspondem paredes de 2 pés de espessura, pelo menos. Seriam grossas demais, respondeu Barbicane, notem bem, que se não trata aqui de uma bala fabricada para furar couraças, basta que a bala tenha paredes suficientemente fortes para resistir à pressão dos gases da pólvora. O problema portanto é este, em qual é a espessura que deve ter um obus de ferro fundido para que não pese mais de 20.000 libras. O nosso hábil calculador e bom amigo Maston Nolo dirá sem demora. Muito facilmente, replicou o honrado secretário da comissão. E quando tal dizia ia já traçando no papel algumas fórmulas algébricas, viram-se-lhe sair dos bicos da pena π e x elevados ao quadrado. Pareceu até que, sem lhe pôr a mão, extraía uma certa raiz cúbica, e disse: as paredes hão de ter apenas 2 polegadas de grossura. E será bastante? Perguntou o major, com ares de quem duvida. Não, respondeu o presidente Barbicane, é claro que não.
E então? Que se há de fazer? Continuou Elphiston com ares de grande resolução. Servir-se de outro metal e não do ferro fundido. Do cobre? Disse Morgan. Nada, o cobre ainda é pesado demais, e tenho para vos propor coisa melhor. Então que é? Disse o major. O alumínio, respondeu Barbicane. Alumínio! Exclamaram os três colegas do presidente. Certamente amigos meus. Sabeis que um ilustre químico francês, Henri Saint-Clair de Ville, conseguiu em 1854 obter o alumínio em massa compacta. Ora, este precioso metal tem a brancura da prata, a inalterabilidade do ouro, a tenacidade do ferro, a fusibilidade do cobre e é leve como vidro, modela-se com facilidade, está espalhado com profusão na natureza, visto como o alumínio é base da maior parte das rochas, é 3 vezes mais leve que o ferro, e parece ter sido expressamente criado para fornecer-nos matéria para o nosso projétil. Urra pelo alumínio! Exclamou o secretário da comissão, sempre extremamente ruidoso nos momentos de entusiasmo. Mas, caro presidente, disse o major, não será extremamente elevado o preço do alumínio? Assim era, respondeu Barbicane, nos primeiros tempos depois que foi descoberto, custava a libra do alumínio entre 260 e 280 dólares, aproximadamente 1.500 francos, depois desceu a 27 dólares, a 150 francos, e hoje finalmente, está a 9 dólares, a 48 francos e 75 centésimos. Mas a 9 dólares por libra, replicou o major, que não cedia à primeira, vem a dar ainda um preço enorme. Sem dúvida, caro major, mas não inacessível. E, nesse caso, qual há de ser o peso do projétil? Perguntou Morgan. O resultado dos meus cálculos é o seguinte, respondeu Barbicane, em uma bala de 108 polegadas de diâmetro e de 12 polegadas a 30 centímetros de espessura, pesaria, no caso de ser de ferro fundido, 67.440 libras, sendo de alumínio fundido, o seu peso ficará reduzido a 19.250 libras. Muito bem! Exclamou Maston, isso agora já cabe no nosso programa. Muito bem! Muito bem! Mas acaso ignorais, que a 18 dólares por libra, esse projétil havia de custar-nos 173.250 dólares a 928.437 francos e 50 centésimos, sei-o muito bem, mas não se assustem amigos, não há de faltar dinheiro para a realização do nosso projeto, por isso respondo eu. Há de chover dinheiro nos nossos cofres, replicou J. T. Maston. Então, que me dizem ao alumínio? Perguntou o presidente. Está adotado, responderam os 3 membros da comissão. Quanto à forma da bala, prosseguiu Barbicane, pouca importância tem, visto como, logo que o projétil passe para além da atmosfera, há de achar-se no vácuo, proponho portanto, que seja redonda, para que gire sobre si mesmo, se o julgar conveniente, ou se porte como melhor lhe ditar a fantasia. Foi este o fecho da primeira sessão da comissão, ficou definitivamente resolvida a questão do projétil, e J. T. Maston exultou com a ideia de mandar aos selenitas uma bala de alumínio que havia a dar-lhes a entender que os habitantes cada terra eram uns pimpões.